Em meados do século XIX, uma guerra acontecia no Uruguai. Dois grupos políticos disputavam o poder no país, os colorados e os blancos. Foi em 1864 que o Império do Brasil invadiu o país para intervir na guerra a favor dos colorados. O que resultaria, um ano depois, na ascensão do presidente uruguaio Venâncio Flores. Porém, essa intervenção desencadearia um conflito muito maior no continente, a Guerra do Paraguai. Nessa época, o Paraguai vivia sob comando do ditador Solano Lopes. Há quem diga que Lopes tinha ambições expansionistas na região e era um grande admirador de Napoleão Bonaparte. Sob seu governo, o exército do Paraguai foi expandido e fortalecido, ao ponto de ser o maior da região antes da guerra. O Paraguai apoiava os blancos no Uruguai, e manter boas relações com esse país era fundamental para o Paraguai, pois o país não tem saída direta para o mar, porém consegue acessar o oceano por meio dos rios da Bacia do Prata, que passam pelo Uruguai e pela Argentina. Dessa forma, o Paraguai teria enxergado a intervenção brasileira no Uruguai em 1864 como uma ameaça direta. Então, no mesmo ano, o Paraguai captura um vapor brasileiro, o Marquês de Olinda, o qual tinha em sua tripulação o presidente da província do Mato Grosso. E em dezembro, o exército paraguaio invade o Brasil. A invasão começa no Mato Grosso, com um ataque ao forte de Coimbra, seguido pela invasão das cidades de Corumbá, Miranda e Dourados. Em janeiro, o Império cria o Corpo de Voluntários da Pátria, convoca a Guarda Nacional para se juntar ao exército. Em março, o Paraguai declara guerra à Argentina. Em abril, invade a província de Corrientes. Então, no dia 1º de março de 1865, em Buenos Aires, é assinado o Tratado da Tríplice Aliança, entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai, já sob o governo colorado. Em junho de 1865, o exército paraguaio invade o Rio Grande do Sul, ocupando a cidade de Uruguaiana. Nesse período, a Armada Imperial bloqueava as saídas para o Mar do Paraguai pelos rios da Bacia do Prata. E no dia 11 de julho de 1865, uma esquadra brasileira no Rio Paraná é atacada de surpresa pela Marinha Paraguaia, dando início à Batalha do Riachuelo. A Marinha do Paraguai foi obliterada na batalha, tendo a maior parte de seus navios afundados. Em agosto do mesmo ano, após um cerco imposto pelas tropas imperiais, o Brasil retoma Uruguaiana. No ano seguinte, as tropas da Tríplice Aliança invadem território paraguaio a partir da Argentina, e em maio de 1866, tropas paraguaias atacam as forças da Tríplice Aliança no Paraguai, nessa que foi a batalha mais importante da guerra, a Batalha de Tuiuti. Apesar do ataque surpresa paraguaio, as tropas da Tríplice Aliança foram vitoriosas, e uma grande parte do exército paraguaio foi dizimada. Em setembro, Lopes se reuniu com Bartolomeu Mitre, governante da Argentina, a fim de acabar com a guerra. Lopes teria argumentado que seu problema era com o Brasil e que não teria nada contra os argentinos, propondo que esses deixassem a guerra. Porém, a Argentina possuía um tratado com o Brasil e com o Uruguai. Então o encontro não foi frutífero e os dois governantes não chegaram em nenhum acordo. No mesmo mês, as forças da Tríplice Aliança atacam a fortaleza de Curupaiti, mas são derrotadas. A partir disso, a guerra fica estagnada.
O exército imperial nesse tempo estava cheio de problemas, como doenças e falta de organização e disciplina. Porém, em outubro desse ano, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, assume o comando do exército. Ele organiza as forças, melhora o treinamento das tropas e traz algumas novidades para auxiliar na campanha, como balões de observação. Em agosto do ano seguinte, as tropas da Tríplice Aliança tomam a fortaleza de Curupaiti, e a partir de novembro, as tropas impõem um cerco à fortaleza de Humaitá, a qual se renderia somente no final do mês de julho de 1868. A partir daí, em dezembro desse mesmo ano, o resto do exército paraguaio é aniquilado pelas tropas imperiais, no conjunto de batalhas que ficaria conhecido como Dezembrada. Então, no dia 1º de janeiro de 1869, o exército brasileiro toma Assunção, a capital do Paraguai. A partir desse marco, a guerra já estava praticamente acabada, e Caxias sai do comando do exército, sendo substituído pelo Conde d'Eu, esposo da princesa Isabel. Depois disso, começa uma caçada do exército imperial por Solano Lopes, pelo interior do Paraguai. No dia 16 de agosto de 1869, ocorre a última grande batalha da guerra, a Batalha de Campo Grande, ou a Costa Nu, em que os paraguaios foram totalmente derrotados, sendo que suas tropas eram formadas majoritariamente por idosos e crianças. Esse dia se tornaria, posteriormente, o Dia das Crianças no Paraguai, em homenagem às vítimas da batalha. No dia 1º de março de 1870, Solano Lopes é morto em Serocorá, pelas tropas do Império. Um cabo conhecido como Chico Diabo lançou o líder paraguaio, que logo depois foi atingido por um tiro. A morte de Lopes traz, então, um fim definitivo para a guerra. O Paraguai foi completamente aniquilado na guerra. Há quem diga que, como consequência da guerra, mais da metade da população do Paraguai foi morta. A guerra trouxe inúmeras consequências para os países participantes, algo que mudou para sempre a história de todos esses países.